Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Nós vamos hoje falar sobre a Parashat Tzav, que significa ordena. Eu quero começar mostrando para os irmãos algo que eu acho que é muito pertinente, porque a Torá vem dando ordens aos filhos de Israel usando outras palavras. Só que agora Moshe usa um termo muito forte em hebraico, que é tzav, que é sinônimo de pressa, zelo, estímulo, imediatamente por todas as gerações. Esta palavra significa que o que vai ser dito agora é algo que tem que ser feito com pressa, com zelo, para estimular e para que isso possa perdurar por todas as gerações. Então, nós vamos perceber que aqui tem algo fundamental, mostrando como deve ser feitos os sacrifícios e como o sacerdote ele deve agir no que diz respeito a isso. Então, ele diz assim: dá ordem a Aharon e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. O fogo arderá sobre ele. Então veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos uma ordem que é dada para que todo sacrifício que for colocado sobre o altar, ele vai queimar durante toda a noite e depois, no dia seguinte, vai ser removida a cinza do sacrifício. Mas o sacrifício vai ficar sobre o altar até que ele desapareça. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque enquanto o sacrifício não virar cinza, ele continua sendo um sacrifício que ainda não foi plenamente aceito. E aí nós temos algo que é muito interessante também, porque nós temos aqui um ensino sobre o sacrifício. A palavra lei ali é Torá. Só que, na realidade, é um ensino que está sendo feito sobre aquilo que é colocado no altar. E aqui nós temos a palavra olam, para holocausto, que significa aquele sacrifício pleno. Nada ia para o sacerdote, aqui tudo seria colocado no altar e queimado. Isso aqui é tudo do Senhor. E é interessante que essa palavra em hebraico, ela vem de uma raiz que significa subida, escadaria. É como se a pessoa oferecesse esse sacrifício e ela começasse a subir em direção ao Eterno. É uma escalada. Olha só que coisa interessante. Mas a palavra olam também significa uma oferta total. Ou seja, tudo é do Eterno. Nada fica para o ofertante. E aí, irmãos, tem uma outra coisa que também é muito interessante aqui. Esse animal tem que ser do rebanho do ofertante. Ele não pode falar assim: fulano, você me dá uma ovelha aqui que eu quero fazer um sacrifício para o Eterno. Como é que você vai fazer um sacrifício com a ovelha do outro? Eu quero fazer algo para o Eterno, mas você vai lá e pede a alguém alguma coisa para você oferecer para o Senhor? Eu tinha um amigo que falava assim: e você fazer gracinha com as coisas dos outros, né? Você faz festa, mas com as coisas dos outros. Então tudo isso mostra o seguinte, que há um vínculo emocional entre a oferta e o ofertante. Quem dá a oferta está vinculado, está ligado a essa oferta emocionalmente. E no caso da ovelha, tinha que ser o melhor do rebanho. Ovelha, boi, seja lá o que for, tinha que ser o melhor do rebanho. Imagina você ter uma fazenda, E lá na sua fazenda, você ter lá centenas de cabeças de gado, de ovinos, As ovelhas, galinha e tal, só não pode ter porco, Mas você tem lá o seu rebanho e você tem aquela ovelha que você fala assim: essa ovelha aqui é a minha de estimação, essa ovelha aqui é a ovelha que eu
vi nascer e criei, ela é a melhor ovelha do meu rebanho. Aí o Eterno fala assim: eu quero que você me dê alguma coisa de presente, filho. Você diz assim: Senhor, eu estou disposto a dar. É só falar. Sabe aquela ovelha que colocou até nome na ovelha? Então eu quero aquela ovelha para mim. Ah, Senhor, mas espera aí, aquela é de estimação. Mas é por isso mesmo que eu quero essa ovelha, porque ela é importante para você. Então veja bem, você tem um vínculo emocional com a sua oferta. Ninguém dá nada que não seja importante. Ah, eu vou dar qualquer coisa aqui. Não funciona assim. Tem que ser o melhor. E aí eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, porque não dá, irmãos, para a gente simplesmente chegar e oferecer qualquer coisa para o Senhor. E uma coisa que você vai perceber aqui: tudo que vai para o altar se torna santíssimo. De onde vem essa expressão? Essa expressão está ligada ao quê? Microfone, para falar no microfone, por favor. Essa oferta está ligada a quê, irmãos? O que é santíssimo? É o lugar mais importante do tabernáculo, onde está a presença do... Eu não sei se você percebeu, quando uma oferta é colocada sobre o altar, ela tem esse caráter, ela fica tão importante, que é como se aquela oferta estivesse sendo dada diante do Eterno. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito importante. Então, quando você pega o seu dízimo e a sua oferta e coloca ali, o que você está fazendo com ele? Tornando ele santíssimo. O Eterno precisa de dinheiro? O Eterno vai comer o sacrifício? Mas eu vou mostrar para você o que vai acontecer daqui a pouco. Mas quando você e eu fazemos isso, nós estamos elevando a nossa oferta e declarando que ela é santíssima. O Eterno está observando o ato que nós estamos fazendo, e ao fazermos aquilo, nós estamos disparando algo no reino espiritual. Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um outro pilar ligado ao sucesso. É um código ligado ao sucesso. A oferta colocada no altar, ela é santificada. Tudo que botar no altar se torna santo. Puxa vida. E uma outra coisa que é muito importante aqui, que eu quero mostrar para os irmãos, é que todas essas ofertas, que não eram consumidas totalmente, uma parte delas, ela ia para quem? O texto que nós lemos, ia para quem? Para o sacerdote. Por que ia para o sacerdote? Alguém sabe? Se o sacerdote não comesse da oferta, a pessoa que ofertou não receberia a bênção. Olha só que coisa tremenda essa. Tanto que quando Arão perdeu seus filhos, ele falou assim: eu não vou comer não. O Senhor falou assim para ele: come. Você vai comer, você vai fazer tudo normal, porque você está prejudicando o povo se você não fizer isso. Então, há uma necessidade da gente entender isso, irmãos. Toda oferta, ela precisa ser comida pelo sacerdote, para que o sacerdote, então, valide aquilo que é o significado da sua oferta, do seu dízimo. Por que você acha que o Senhor separou a tribo de Levi para isso? Para poder colocar a tribo de Levi como se fosse ele recebendo. Quem você acha que inventou o dízimo?
Quem você acha que inventou a oferta? Quem você acha que inventou o sacerdócio? Foi Moshe? Não. Foi Abraão? Não. Foi Adão? Não. Então quem foi? Os irmãos estão entendendo isso? Então quando o Eterno está dando para a gente um conceito, esse conceito é para o nosso bem. Então a gente vê aqui o seguinte: as ofertas eram colocadas sobre o altar com um objetivo claro, do povo receber a bênção. Quem levava a oferta sabia que o sacerdote tinha que ficar com um pouco, e a pessoa sabia que enquanto o sacerdote não comesse, não validaria a sua oferta. Olha só que interessante. Tem um detalhe aqui, irmãos. As ofertas, elas eram colocadas sobre o altar, e no altar tinha o quê? Para o fogo se manter aceso? Lenha. Então, todas as árvores, segundo a tradição judaica, o Talmud diz em Tamid 29b, todas as árvores são apropriadas para arder no altar, exceto duas: oliveira e a parreira. A oliveira fala do quê? Da unção, do azeite. E a parreira fala do quê? Da alegria. Não pode jogar isso no altar. Não pode queimar. A oliveira é símbolo da casa de Israel. E Yeshua diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Não dá para a gente queimar no altar. Não dá para a gente se transformar no combustível para a oferta. Isso é muito importante a gente parar para entender. Porque essas duas árvores, elas têm uma simbologia muito extraordinária. E o fruto, nesse caso, vai salvar a árvore. Então a gente vai também depreender daqui que uma árvore frutífera não serve para virar lenha. Entendeu? A árvore que vira lenha é uma árvore que não dá frutos. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Quando Yeshua fala sobre isso, ele fala que eu e você temos que dar fruto. Se não der fruto, vai fazer o quê? Vai ser queimado aonde? No inferno. É sério, irmãos, isso aqui é uma coisa linda. Isso aqui é uma coisa linda, irmãos. Quem não dá fruto está condenado. Porque nós nascemos para frutificar. Ou alguém nasceu aqui para ser só o bonitinho, ou a bonitinha. Eu sou tão lindo. Peraí. Ai, que coisa linda que eu sou. Eu não me aguento de tanta beleza. A pessoa vai ser o enfeite do mundo, de tão lindo que ele é. E Yeshua, sendo quem ele é, veio e deu fruto. Como é que eu não vou dar fruto? Entendeu isso? Isso aqui é muito interessante, irmão. Isso aqui é muito espetacular. Agora, eu quero mostrar para os irmãos uma outra coisa que eu acho que é muito interessante. A gordura, ela é colocada sobre o altar. Nós não comemos gordura. Os amantes da picanha já sabem que a gordura da picanha tem que ser cortada fora. Nossa, estou vendo gente com a carinha assim, misericórdia. Ai, que horror. Eu não vou mais poder comer aquela gordurinha. Até agora há pouco você podia, mas agora que você está sabendo, acabou a festa. Viu? Olha que interessante, irmãos. A gordura é aquilo que simboliza o melhor. E o melhor ele tem que ser dado para quem? Para mim? Não. Ah, não? Tem que
será para quem? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Várias vezes eu viajo, né? E no passado eu estava viajando e estava numa igreja, e o pessoal falou assim: amanhã nós vamos comer um churrasco. Eu falei, beleza. Fomos para casa do pastor comer churrasco. E os irmãos, aquela carne, né, comendo a gordura e tal, e quando ofereceram para mim, eu cortei a gordura, a carne estava bem passada, obviamente, eu cortei a gordura, peguei o garfo e fui até a churrasqueira e joguei lá. O irmão olhou para mim e falou assim: o senhor não gosta de gordura, Rabi? Eu falei, não é que eu não gosto, não. É que ela é do Senhor, a gente tem que oferecer para o Senhor. Por quê? Eu expliquei isso que eu estou explicando para vocês, para ele. Ele olhou para mim assim e falou: nossa, eu não sabia. Aí depois, quando ele foi comer a carne dele, o que ele fez? Cortou a gordura e colocou na churrasqueira. Olha como o ensino através do exemplo é bom. Então a gente não come gordura, irmãos. A gente se omite de fazer isso, tá? Essa gordura, ela está ligada à oferta pacífica. E essa é Shelamim, que é uma oferta de paz, de saúde, uma oferta inteira, tá? Então essa gordura aqui, irmãos, a carne dela, lógico que a gordura vai ser jogada fora, mas a carne vai ser consumida pelos sacerdotes, pelo povo, uma refeição solene, uma refeição na qual você está agradecendo ao Eterno por alguma bênção que recebeu. Shelamim é uma coisa interessante, porque quando uma pessoa, por exemplo, você fecha um negócio muito bom, você teve um lucro assim astronômico. Peraí, eu digo amém para mim mesmo, então. Em nome de Jesus, eu vou fechar um negócio, vou ter um lucro astronômico. Não, eu estou falando para vocês aqui, estou ministrando na vida, vocês estão dando. Alô? Amém. 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 Você está vendo aqui, você que está me assistindo, você está vendo que coisa? Mas tudo bem, você fechou, você fala assim: nossa, eu estou feliz, eu queria oferecer algo para o Senhor. Faz uma Shelamim, traz uma oferta pacífica, traz uma oferta, divide com o pessoal, fala assim: essa bênção aqui, eu comprei aqui pão, eu comprei carne, eu comprei um negócio para a gente fazer aqui um lanche, para oferecer aqui, para agradecer ao Senhor por tudo, para a gente poder louvar o Eterno juntos aqui. Então, essa oferta é muito interessante, e essa oferta coloca o ofertante num nível de relacionamento com o Eterno completamente diferente, porque aquela pessoa está expressando gratidão. E o que é gratidão, amados? É quando nós entendemos que a vontade do Eterno é boa, agradável e perfeita. Aconteça o que acontecer, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito interessante, porque a Torá vai mostrando isso para a gente de uma forma assim muito clara. E aí a gente vai começando a entender o seguinte: falando, puxa vida, eu tenho que ser grato por tudo. Eu estou bem? Agradeço. Eu estou mais ou menos? Agradeço. Eu estou mal? Agradeço. Por quê? Porque a gratidão dispara algo no reino espiritual. Continuando, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma consideração a fazer, obviamente, tem alguma consideração? Só queria colocar aqui no nossa Bíblia, está assim: oferecer por oferta de ação de graças. Nessa ação de graça, na Torá é todá, né? Então é gratidão. Então quando a gente fala todarabá, é muita gratidão, né? Então essa frase é muita gratidão. Então é essa oferta de ação de graça. E também, por exemplo, a pessoa adoeceu e foi curada, ela pode fazer um Shelamim. Ela viajou e aconteceu um acidente com todo mundo e ela foi livre, ela pode fazer um Shelamim quando voltar. Então são várias coisas que ela pode fazer um Shelamim, né? É verdade. Porque em gratidão, porque o Eterno guardou ela numa viagem,
e curou ela de uma enfermidade grave. Então ela pode fazer o Shalomim, que é essa todá, né? Muita gratidão, né? Sim. E como a Rebeca está falando, a gratidão a gente pode expressar de várias formas e em várias ocasiões. Você pode ser grato por algo, por exemplo, que para mim não teria sentido, mas para você foi algo tão diferenciado que você tem gratidão. Entendeu? Então isso é aquilo que a gente precisa parar para pensar. Outra coisa, Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É interessante, irmãos, porque esse verso ensina para a gente que tem um fogo que não pode se apagar. Um fogo que está sobre o altar, que não vai se apagar. A tradição judaica diz que quando o tabernáculo era transportado, o fogo continuava aceso no altar. Eles transportavam ele e o fogo estava lá. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que hoje nas sinagogas, nas congregações, tem uma lâmpadazinha que ela fica acesa o tempo inteiro. Ela é chamada de Ner Tamid, tá? Que é uma luz eterna, é uma luz contínua, simbolizando esse fogo que arde continuamente sobre o altar. Ou seja, tem lugares, irmãos, inclusive na nossa vida, que o fogo não pode se apagar. Ele pode até diminuir, mas apagar não pode deixar. E aí nós lembramos do Rabino Shaul, que nos diz: não extinguais o Espírito, não apague o fogo do Espírito Santo na sua vida. Ligado com o quê? Com a Torá. Os ensinos do Rabino Shaul estão ligados todos com a Torá. Olha que interessante isso. Alguma pergunta? Podemos ver também a mensagem de ontem das virgens, que as nossas lamparinas estão se apagando, né? Ou seja, elas não podiam estar apagando, porque o fogo ele tinha que arder. Outra coisa, os sacerdotes tinham que colocar a lenha cada manhã, né? Então, o que é a lenha? A lenha é essa busca nossa para que o fogo não se apague, né? É orar, jejuar, estudar a palavra, estar em contato com o Eterno. Para quê? Eu estou pondo lenha, porque se eu parar de orar, se eu parar de jejuar, se eu parar de buscar, eu não estou pondo lenha, o fogo vai apagar. É verdade. Porque as lamparinas delas estavam se apagando, né? Porque elas não teve tempo, vou esperar mais um pouco, não tem nada a ver, vou levar só isso. A gente estava até comentando que acidentes acontecem por imprudência, né? Até daquele avião lá que caiu da Chapecoense, porque foi imprudência do piloto, porque falou assim: essa gasolina vai dar, só que não deu, né? Você não vai viajar e deixa o tanque quase na reserva, né? Você fala: não, vou encher o tanque porque eu estou indo viajar. A não ser que alguém queira ficar no caminho. Agora, como o avião não dá para ficar no ar, ele cai. Ele cai. Então, essa lenha aí também simboliza a nossa vida, de toda manhã, né? Cada manhã, já está mantendo o fogo aceso. Né? Sim, verdade. Posso fazer uma colocação? Sim. Acho que vou fazer aqui mesmo. Então, hoje foi muito interessante, né? Pela manhã, porque eu me deparei com uma situação que eu não esperava. Uma pessoa, ela pegou, olhou para mim e falou bem assim, comentou com uma outra pessoa, né, mas eu estava próximo. Eu preferia preferia ver um alemão nazista, né, do que isso, né? Isso era eu, né? Resumindo, essa chama, né, nesse momento, né, graças a Deus, a gente tem o conhecimento, né? Nós temos o conhecimento aqui e essa oportunidade. Nesse momento, aonde que a minha gratidão a Deus, né, o Eterno, né, por ter em vida, principalmente, estar aqui, né, congregando, estar aqui aprendendo, estar aqui crescendo, evoluindo, porque aquele homem, né, aquela pessoa, com certeza ele afrontou Deus, né, não a mim. Por quê? Porque ele olhou para mim
mais próximo de mim para me escutar, lógico, né? E eu conversei com Deus, falei assim, que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Eterno tenha misericórdia dessa alma. Por quê? Se fosse em outras épocas, eu até condenaria, né? Do jeito que eu pensava antes, né? E por incrível que pareça, essa gratidão é assim, nós temos que mostrar, né, para as pessoas que quando nós mudamos, nós não mudamos só por fora, né? A pessoa muda só por fora, fica, né, diferente, mas tem que mudar por dentro, porque a gratidão a Deus, eu tenho certeza que é quando eu internamente o que? Mudei, porque o externo não quer dizer muita coisa não, porque cara bonita, né? Só Deus que sabe, né? Só o Eterno que sabe se realmente aquele é bom, não é verdade? Então, hoje pela manhã, eu sou grato, né? Eu tive muito mais certeza que Deus realmente, assim, nós temos que buscar Deus, né? Nós temos que evoluir espiritualmente nessa busca, por quê? Porque é só assim que nós vamos ser gratos, não tem outro caminho, não tem. E aquele homem falou aquilo por quê? Porque ele olhou, né? Por mais que ele goste dos alemães, enfim, dos nazistas, não importa, né? Ele esqueceu que eu mesmo, ele não me conhecendo, eu encontrei o melhor. Né? Aleluia! Não é verdade? Então, e em outros momentos, nós que eu sempre fui, né? Sempre tive colegas, enfim, que gostam do nazismo, esse negócio todo, porque a gente tem que ter, manter, né? Assim, uma certa, vamos falar, um respeito por essas pessoas, né? Conheço vários, enfim, que até gostam disso, mas eu peço a Deus para que o Eterno tenha misericórdia, para que eles, assim como eu, né, mude, mas não mude por fora, mude por dentro, né? Amém. Amém. Só um detalhe, só quero dizer para você, por que essa pessoa fez isso contigo? Porque ele viu que a tua luz brilha tanto que chegou a ofuscar as trevas que estão nele. Viu? E outra coisa, a gente percebe o seguinte, irmãos. Você sabe por que uma pessoa nos ataca? Ele queria ser como nós, mas ele não tem coragem de assumir o que nós estamos assumindo. Então a gente anda de kippá, com talit katan, pelas ruas da cidade onde nós moramos e por onde nós estamos andando, as pessoas estão nos reconhecendo. Os irmãos entenderam? Por quê? Porque nós assumimos uma postura diferenciada. E eles não têm esta coragem. Só continuando, falando da oferta que era colocada sobre o altar, diz assim, Levítico 6,15, e dela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar, cheiro suave, é isso, por ser memorial ao Eterno. Essa oferta aqui, com flor de farinha, azeite, ela tem incenso. E o incenso, irmãos, está ligado às nossas orações. Lá em Apocalipse 5:8 está dito assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Toda vez que você vê incenso na Bíblia, você vai ligar isso com a oração. Por que eu estou lendo esse versículo para vocês? Porque o versículo 16 diz, e o restante dessa oferta comerão Aarón e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Lembra que eu falei que os sacerdotes têm que comer para validar a oferta? Olha a prova aqui. A oferta foi para o altar, ela tem que ir para o altar com oração. Quando você der qualquer oferta ao Senhor, faça isso com oração. Ore agradecendo pelo dinheiro que você tem. Ore e agradeça por tudo aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Louve ao nome do Senhor por tudo. Por quê? Porque quando chegar na mão do sacerdote e ele comer, ele vai validar aquilo que você está recebendo.
Por isso, irmãos, se a gente vai perceber uma outra coisa aqui, quando a gente tem a oferta e ela é entregue, o sacerdote tem que participar dela. Aí nós entendemos o seguinte: por que os pastores precisam ser remunerados? Por que os líderes têm que ser remunerados? Porque se não for remunerado, o povo não vai receber a bênção. Para receber a bênção, tem que ser remunerado, ele tem que comer daquilo. Os irmãos entenderam isso? Tem gente que condena, fala assim: ah, mas o pastor devia trabalhar, porque acha que aquilo que nós fazemos não é trabalho. Eles acham que a gente vive em casa com as pernas pro lado o dia inteiro e que nós não temos responsabilidade com nada. Essa é a visão que as pessoas têm da gente. Aí, irmãos, tem esse preceito aqui na Torá mostrando o seguinte, que há uma necessidade que os sacerdotes possam comer da oferta. Eles vão viver da oferta. Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas criticando o dízimo e a oferta, são pessoas que, além de não ter conhecimento, tiveram alguma experiência no passado horrível e hoje se transformam em opositores da palavra. Teve uma pessoa que falou para mim assim: ah, Rabino, mas tem pastor que rouba, que faz isso, que faz aquilo. Eu falei assim: você não pode generalizar, meu filho. Você achar que todo mundo é ladrão, que todo servo do Eterno então não presta, porque está no altar então não presta? Então você acha que o Senhor coloca a gente no altar porque para a gente poder fazer coisa errada? Todo lugar. É. Se fosse assim, né? Todos os lugares, em todas as profissões, tem o que presta e o que não presta. O que faz direito e o que faz relaxamento. Sim. E a gente não pode generalizar. Porque o que seria de nós não ter um padrão, não tem como. E o que você está falando, André, é uma coisa tão séria. Mas as pessoas, elas não pensam assim, elas generalizam. Porque quando a pessoa quer afirmar alguma coisa que ela acha que é o certo, ela pega e generaliza. É outra coisa, mas a pessoa não tem coragem de dar, como a gente diz, nome aos bois. Então é melhor ela generalizar, porque ela coloca todo mundo no nível ruim. É como se, por exemplo, alguém que cometeu um erro médico, eu dissesse assim: todo médico é açougueiro. Como assim? O mecânico cometeu um erro lá no carro, todo mecânico então é ruim. Eu tive um mecânico que ele colocava peça no carro, 3 vezes depois quebrava. Até o dia que eu falei assim: misericórdia, Senhor, me ajuda. E uma pessoa me indicou um outro mecânico. Aí quando eu fui lá, ele abriu o capô e ele falou assim: eu já sei porque que seu carro está quebrando tanto. Eu falei: por quê? Porque as peças são de 4ª categoria. Ele colocou peça barata para quebrar rápido. Eu falei: não brinca. Ele falou: qual que é a solução? Ele falou: a solução é colocar peça boa, não vai mais quebrar. E essa pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, mas é chato, só coloca coisa boa. Meu carro começou a colocar coisa boa, o que aconteceu com ele? Parou de quebrar. Durou mais. Agora o carro vai só para revisão, e na revisão ele olha e fala assim: tá ótimo, vida que segue. Os irmãos entenderam isso? A gente não pode generalizar. Aqui, irmãos, enquanto o sacerdote não for lá, fizer a parte dele, não vai ter bênção do povo. Só uma coisa, isso era uma... Liga o microfone, por favor. Isso era uma confusão que tinha na minha cabeça, bem grande, né? Fala sobre alto. o dízimo. Sim. Eu escutava muito receber de graça dá, né? Então, o dom que cada um tem, recebeu de graça, deveria dar. Isso na minha cabeça era algo assim. Então, não tem que dar dízimo ou dar oferta para pagar, ou, por exemplo, como eu falava, tá?
sustentar. Mas depois de um tempo, e hoje vendo também, que é um trabalho estar cuidando das ovelhas, é um trabalho estar ali. E agora nessa palavra, fechou qualquer dúvida que tinha na minha cabeça. De que o dízimo tem que ser ofertado, tem que devolver, tem que dar oferta. E que não é sustentar. Aqui está falando que o sacerdote validar o que eu estou ofertando, né? Exatamente. É muito lindo, foi muito lindo. Agora tirou toda a dúvida, porque isso é desde que eu cresci em berço evangélico, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, sempre tive essa resistência com dízimo. E falar a verdade, oferta, essas coisas é a primeira vez assim, que eu começo a fazer, mas é de livre e espontânea vontade, uma coisa assim, natural. Eu tenho vontade de fazer. Só que eu ainda não sabia o porquê. Agora eu fiquei sabendo. Eu vou te explicar por que agora, porque você entendeu uma parte da coisa, eu vou te explicar o restante, porque toda vez que você dá uma oferta e coloca ela no altar, aquela oferta é santificada pelo altar e a sua vida é alcançada. Se você fizer isso, por exemplo, numa festa, a unção da festa vem sobre a sua vida. Nós fizemos Purim. Quem ofertou em Purim vai vir uma oferta do quê? De honra. Mas aí também tem a questão, que oferta que a gente coloca no altar? Os irmãos entenderam? Eu vou colocar uma oferta de R$2, então a honra que você vai receber está relacionada aos R$2. Os irmãos estão entendendo isso? Imagina se você fala assim, suponhamos, Yeshua está aqui. Agora, aí ele fala assim, eu vou deixar livre para você ir ali dar uma oferta. Você daria uma oferta de R$2? Alô? Não. Mas quando nós estamos na festa, pessoas colocam ofertas de R$2. E Yeshua está conosco na festa. Só que nós não paramos para pensar nisso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos entender o que é isso. Na hora, irmãos, que a gente fala sobre a festa, eu preparo vocês. E aquela oferta é uma oferta que você tem que colocar um nome nela. Você tem que dizer assim, essa oferta é para tal coisa. Você quer ter honra? Queria, né? Porque já passou o Purim agora. A oportunidade já passou de Purim. Mas eu quero ter honra, mas eu quero alcançar que nível de honra? Eu quero alcançar um nível top. Então eu vou fazer algo, porque isso aqui era um sacrifício. Lembra que eu acabei de falar que a pessoa tem que ter uma relação emocional com a oferta? Você tem que pegar aquela oferta e falar assim, eu estou entregando, Senhor. Aqui, é parte de mim. Eu trabalhei, eu vou abrir mão de comer alguma coisa, de ir para algum lugar, e eu vou entregar a minha oferta sobre o altar. Pai, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, naquilo. A oferta vai fazer isso. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Entendeu? Você vê, teve uma mulher que tinha só uma moedinha. Ela foi com a kavaná, com a intenção de coração correta. E como a Tamires falou, ela dá a oferta com o quê? Com a intenção correta. O resultado qual foi? Yeshua elogia aquela mulher. Mas Rabino, era 1 centavo no nosso dinheiro. Mas era tudo que ela tinha. Você entendeu? Você entendeu que não é o valor, mas é aquilo que você está tirando para dar. Porque para acontecer um milagre, eu tenho que me mover para que o milagre aconteça. E aqui, eles levavam uma oferta para o sacerdote no deserto, não tinha gente ganhando dinheiro, irmãos. Eles iam ganhar dinheiro como? Me ajuda. E mesmo assim, eles iam e ofertavam. Para pensar, 40 anos eles
lá ofertando, levando o gado, levando o melhor, sustentando o sacerdote. Aí eles chegam em Canaã, eles encontram tudo do bom e do melhor, porque o Eterno já preparou o futuro. Aleluia. O que eles fizeram no deserto preparou o futuro deles. Entenderam isso? Então, por exemplo, colocou no altar de quem é? Do sacerdote. O Eterno diz assim: o sacerdote comerá dele. O Eterno não come carne. O Eterno não precisa de dinheiro. Ele não paga pedaço, não. Aleluia. Oh, papai. É engraçado, né? Ah, sim. Então deixa eu só terminar esse raciocínio. Por exemplo, a gente faz as festas. O que é colocado ali naquele altar, de quem é? Enquanto eu e a minha esposa não comemos aquilo ali, nós não validamos as coisas para vocês. Por isso nós levamos as coisas para casa e consumimos. Os irmãos entenderam o que nós fazemos? Irmãos, isso é um ato profético. Irmãos, a gente faz isso de propósito, para poder te abençoar. Então o que está lá não pode ser tocado. Ninguém pode tocar, a não ser que a gente ofereça para alguém. Por quê? Porque aquilo foi consagrado para a nossa vida. É para nos abençoar? Não, é para abençoar você. Eu tenho que comer aquilo que você dá para liberar a bênção para você. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, enquanto isso aqui é princípio de Torá, se não fizer, não dá certo. Quando também eles falaram, não dava dízimo, tem que começar a dar dízimo. O que é dízimo? Você ganha 100, você tem que dar 10% de 100. 10% de 100 é 10. Você tem que dar 10, coloca lá no envelopinho, faz o Pix e tá tudo certo. Quando você faz isso, o que você faz com o resto dos 90%? Torna eles santíssimo. Porque foi para o altar. Vai faltar dinheiro? Por quê? Porque ele foi santificado. Aí você pega a oferta. Daqueles 90, você fala assim: o negócio está tão bom, eu vou tirar uma oferta aqui. Quando você pega a oferta, você potencializa ainda mais aquilo. Porque, como a também falou, é feito com o coração. Vocês entenderam? Por que o povo diz, o Eterno fala, eles reclamavam, o Eterno mandava maná, aí mandava água, aí mandava codornizes, aí fazia milagre. Por quê? Porque o povo também estava cumprindo. Eles reclamavam, mas estavam cumprindo. E aí, como não pode generalizar, e o Eterno não aceita generalizações, ele não vai punir os bons por causa dos maus, mas ele abençoa os maus por causa dos bons. Por isso que isso é muito chique, irmãos. Por isso que a Torá é muito linda. Porque a gente vai entendendo esse mover do Eterno. As pessoas no mundo são abençoadas por sua causa. Quando, por exemplo, o Mauro está lá fazendo a parte dele, aí uma pessoa fala assim: eu preferia ver um nazista do que isso aqui. Mas o dia que ele estiver queimando no inferno e ver o Mauro do outro lado, ele vai falar assim: eu me arrependo. Só que aí vai ser. Aí ele devia falar: eu prefiro me juntar com um judeu do que gostar de nazista. Mas aí vai ser tarde. Por quê, irmãos? Porque é um reconhecimento das trevas. Eu olho isso e eu fico tão feliz. Por que eu fico feliz? Porque eu sei que as trevas estão reconhecendo a luz que há em nós. Entendeu? É simples isso. E as pessoas vão começar a te olhar e vão falar assim: nossa, mas como a sua vida está tendo resultado? Meu pai, se abriu um negócio era assim, agora já está assim. Aí você vai falar assim: daqui a pouco vai ficar assado, grandão. Irmãos, isso não depende dos outros, depende de nós, da forma como nós estamos fazendo as coisas acontecerem. Como?
cumprindo estes mandamentos. Olha só isso aqui, irmãos. Levítico 6:20 diz assim: esta é a oferta de Arão e de seus filhos. Olha só, Arão tinha que dar também oferta. Agora você imagina que Arão, que tinha que custear a oferta dele, sendo que ele viveria da oferta dos outros. Não precisava, mas o Senhor disse assim: até você vai ter que colocar a oferta no altar. Por isso que a gente também tem que dar dízimo e oferta, porque senão o líder seria eximido disso. Então não precisa, líder não precisa. Arão não deu oferta, mas aqui na Torá diz que ele deu oferta. Você está entendendo? Olha que lindo que é isso, porque nós aprendemos, irmãos, esses códigos para liberar isso, a nossa vida no mundo espiritual. E aí no mundo material começam a haver resultados. E aí se fala assim: mas de onde vem tudo isso? Isso é resultado da nossa obediência. A Bíblia, só um comentário. Fale alto. Na época que eu estava em Manaus, da onde eu vim para cá, né? E lá tinha uma congregação que se tornou a Igreja dos Ricos. Sim. E o pastor presidente, ele recebia alguns presentes, inclusive não era dinheiro. Isso até queria que o senhor exclamasse um pouquinho sobre isso. E ele recebia, e teve um certo período que alguns irmãos deram uma gravata, diferente, né? Uma gravata bem diferenciada, com nome e tal. E ele agradecia, né, a Deus e tal, e dizia: irmão, não se ofenda comigo, mas quanto é o custo da gravata? Pastor, não precisa só perguntar, não, você vai, não, você tem que me dizer, porque para mim eu transformo em dízimo. E aí ele disse: poxa. Aí eu olhava para o pastor olhava para mim e disse: tem que dizer, o senhor custou 100 reais, né? E era uma gravata mesmo, dourada, era diferenciada, 100 reais. Amém, irmão, já sei agora. Pronto, aí ele pegava 10 reais no bolso e levava lá para o altar e fazia isso. Não era dinheiro. Aí eu vi isso repetir, achei estranho. Aí eu digo: vou estudar sobre isso. E aí chegou um tempo que a gente viu que ele estava com um carrinho velhinho mesmo. Né? Amém, né? Aí o que acontece? Ele foi, se juntou os 30 pastores que ele tinha, que eram líderes em várias áreas, e deram uma importada para ele, uma Mitsubishi importada nova para ele. Ele ficou pulando de alegria, agradeceu a Deus, mas olhou para os pastores no meio da igreja e disse: quanto custou? Aí ele disse: não, pastor, você não precisa falar não, precisa sim. Quanto custou? Aí na época, vamos considerar hoje, assim, uns 125 mil reais. Ele disse amém. Aí ele olhou para o céu e disse: eu não tenho esse dízimo para devolver, mas eu sei que o senhor vai mandar. Ele recebeu, de alguma forma, ele conseguiu, passou outros cultos, ele disse: já consegui dizimar o carro que eu recebi. Aí desde aí eu comecei a entender por que a igreja ia lá para cima. Mas os irmãos entenderam isso? Isso é o princípio seguinte: nós que somos líderes, eu sempre falo isso para você, eu não perco uma oportunidade. E os irmãos que me conhecem aqui mais a fundo sabem como é que a gente faz. Apareceu a chance, a gente vai lá e ajuda, dizima, oferta. Para quê? Para que você possa crescer. Porque se eu estou na liderança fazendo a coisa certa, eu tenho autoridade espiritual para te liberar, para você, a hora que você fizer, você também crescer. E se todos vocês entenderem isso, ninguém, eu vou repetir, ninguém aqui vai passar aperto financeiro. Pelo contrário, você vai ter, vai dar para outras pessoas e o seu dinheiro vai se multiplicar. Os irmãos entenderam? Isso aqui que nós estamos mostrando para você é um código que tem aqui na Torá. E esses pastores que fizeram isso com esse outro pastor, eles foram muito espertos. Porque o que eles viram? Se eu honrar o meu líder, a honra volta. E detalhe,
todos os pastores são abençoados, porque o líder lá ensinou. Você não tem, você não tem livro, você vai escrever livro porque eu vou abrir uma editora com a ordem de Deus e você vai colocar lá para vender. Você não tem igreja? Pois eu vou abrir uma igreja lá, agora você vai tomar conta daquela igreja. Não tem um pastor, desculpe a palavra assim, para não escandalizar o nome, não tem um pastor pobre lá. Por isso que se tornou a igreja dos ricos. Os irmãos entenderam isso? É princípio, irmãos. A princípio, qualquer pessoa que fizer isso aqui vai dar certo. Entendeu? Então, quando a gente pega a Torá, a gente começa a entender que o sacerdote, ele era ungido com que objetivo? De ser separado para isso. Então, ele recebe um óleo, e a palavra ungida aqui é machá. E ele se transforma o quê? Em Mashiach. Lá no livro de Atos está escrito assim, que os crentes, os judeus foram reconhecidos pela primeira vez como Mashiachim, os ungidos, ou os messiânicos. Entenderam isso? Então, isso aqui, irmãos, é a mesma coisa que dizer assim, a pessoa que é separada para o ministério, ela é separada para ser o quê? Semelhante ao Mashiach. Lógico que isso tem um peso, porque tem gente que tem que abandonar tudo. Quantas vezes eu tentei trabalhar? Irmãos, eu fui vendedor. Antes de entrar para o ministério, eu era vendedor. Eu fui o maior vendedor de informática de Belo Horizonte. Eu vendi 1000 equipamentos numa licitação de uma vez. Nunca aconteceu isso em Belo Horizonte. Eu fui o primeiro. Até antes de eu receber as coisas do Senhor, eu falei, o Senhor me dá uma coisa inédita, né? Primeiro, recebi prêmio da empresa. E aí? O dia que o Senhor falou assim, ó, você vai vir para fazer minha obra. Eu tinha minha empresa. E aí uma irmã profetizou, disse assim, ó, o Senhor está te requerendo tudo. Ele disse que você vai passar por uma grande prova, mas no final você vai ser muito abençoado. Eu perdi tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? Eu fiquei sem nada. Uma empresa que faturava $5.000. Tá? Perdi tudo. Acabou. E aí o que aconteceu? Fomos para o deserto. E ali o Senhor nos provou. Para quê? Para o ministério poder ser corroborado. Foi confirmado no deserto. E depois o Senhor começou a fazer a gente decolar. Então, quando você é ungido, você é separado para alguma coisa, isso tem um custo no reino espiritual. Por isso, para mim ungir alguém, eu tenho que saber quem é essa pessoa e tenho que andar comigo. Não vou ungir alguém que eu não conheça. Por quê, irmãos? Porque o preço que vem sobre a vida da pessoa é muito alto. E sobre a nossa também. Os irmãos entenderam isso? Eu e Rebeca já tivemos experiências, né? Disso aí. Nós já tivemos experiências e nós não estamos mais dispostos a passar por certas coisas. Tem uma outra questão ou nós podemos continuar? Eu testemunhei esses dias sobre o meu salão, né? Sobre a minha barbearia, só que esqueci de contar alguns detalhes, né? Que são importantes, que agora fez eu lembrar. Essa barbearia é um salão comercial do meu pai lá. E em Hanukkah, meu pai começou a fazer uma divisão de uma parede, que esse salão era a parte do bar. O cara tinha os 2 salões alugados. Em Hanukkah, umas 2 semanas o cara entregou. Não quero mais, seu André, que é meu pai, vou entregar, não estou conseguindo pagar o aluguel. E naqueles 8 dias meu pai fez a parede para separar os 2 salões. E eu comentei com a Steph,
Será que tem algo vindo para mim aí? Não sei, né? Enfim, negociei com meu pai. Falei, pai, quanto que você cobra esse aluguel aí? Que não tá dando certo lá no salão em casa, não tá dando muito trabalho. Vou perder minha cabeça, vai dar ruim. Vou meter marcha, vamos se dizer assim. Quanto que você cobra? Ah, fi, é X. Vocês têm ideia, R$1.000. Falei, R$1.000 eu não consigo pagar. R$1.000 fica puxado. Eu faço um descontinho para você. Falei, quanto? Falei, 700. 700, dá para pensar. Só que daí começou a ter uns mover lá na minha casa, na minha família. Eu tive que mexer com advogado não é barato. Eu tive que fechar negócio com advogado antes de fechar o salão do meu pai. E passou um mês, eu somei minhas contas, vi lá, falei, rapaz, não vou conseguir honrar esse negócio que eu fiz com meu pai. Não vou conseguir. Falei, pai, não vai dar, mesmo R$700 vai ficar difícil, cancela o negócio. E passou um mês, 2 meses, virou aí dezembro para janeiro, e tive uma atitude de me juntar com a minha companheira agora, a Stephanie, né? E nisso daí, passou uns dias, a minha mãe conversou com meu pai, e ela, através da vida dela, da minha mãe, eu agradeço muito, ela convenceu meu pai de trocar a casa onde eu morava, que como eu fui morar com a minha companheira agora, a casa ficou livre. Minha mãe conseguiu trocar a casa pelo salão comercial sem eu pagar nada. Aleluia. Então, depois eu refletindo, que o salão ficou pronto no domingo, foi na festa de Purim, né? No segundo dia. E através disso aqui agora, estudando, eu estou vendo que não foi pelo meu esforço. Eu achei estranho que meu pai não ia topar isso. Mas através da minha mãe conseguiu conversar, acessar aquilo que eu achei que não ia ser acessado. Ela conseguiu. Esse salão veio nas minhas mãos sem fazer esforço. Então isso, se não for do eterno, se não é fruto do que eu plantei, né? Sim. Eu não sei o que é, irmãos, mas eu esqueci desse detalhe. Essa barbearia agora, ela veio sem nenhum esforço. Claro, veio fruto de obediência, mas chegou nas minhas mãos, mesmo na hora que eu achei que não ia ter, que eu tinha desistido. Então o Eterno me honrou nessa parte. Eu acredito muito que é um princípio, né? Daquilo que eu plantei lá atrás. Sim. A sua obediência liberou essa bênção para a sua vida. Uma tremenda bênção. Eu tinha esquecido de dar esse detalhe para os irmãos. Sim. Uma coisa que eu ia pagar, o Eterno moveu a vida ali, veio de graça. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, tem mais alguma coisa para a gente falar sobre isso? Que eu vou mudar de assunto agora. Nós vamos falar sobre comer sangue. Podemos falar? Sim. Levítico 7,26 diz assim: e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. O que significa isso? Significa o seguinte, irmãos, que para a gente comer carne, ela tem que ser uma carne kosher. Ou o animal tem que ser morto da forma correta, o que hoje aqui no Brasil é muito difícil, ou então tem que cacherizar a carne. E aí a gente vai perceber o seguinte: a carne, ela tem que ser sempre muito bem passada, ela não pode ter sangue, não dá. E para isso, irmãos, a gente sabe que a gente precisa ter uma postura muito firme e uma educação muito grande quando a gente estiver indo para outros lugares para você comer fora, tá? Aí é assim, a gente vai para um restaurante e chega lá, a gente fala assim: eu quero a carne bem passada porque não pode ter sangue. E algumas vezes o garçom chega e corta e eu falo assim: por favor, leva de volta e passa ela melhor, ainda tem sangue. Ah, mas tem pouquinho. Eu falei: mas ainda tem. Por que, irmãos, que a gente faz isso? É chatice? Não, é obediência. Então, as mulheres já sabem cacherizar a carne, então vocês sabem como é que é o processo. E a gente faz isso, irmãos, para a gente poder entender o seguinte: que nós temos que obedecer a Torá. Uma pessoa falava comigo e disse assim: ah, mas não tem problema, Rabino.
Até o sangue dá um gostinho na carne. Eu falei, não dá. O que dá gosto na carne é o tempero, não é o sangue. Homem, né? Homem. A pessoa que falou comigo foi um homem. Porque o homem acha que depois que ele pegou a carne que já está temperada, tem o sangue, mas é o sangue que dá esse gosto. Não é o sangue. A gente tem que entender isso, irmãos. O sangue não dá esse gosto. Então assim, a carne, irmãos, ela precisa ser cauterizada. Por quê? O sangue tem uma função: cobrir o pecado, expiar o pecado de alguém. Eu não posso comer sangue por uma razão simples, porque nele tem a alma dos animais. E segundo os nossos sábios, quando a gente come uma carne, a gente assimila um pouco daquele animal. Então imagina uma pessoa comendo carne de cobra. Ela vai virar uma cobrinha. Imagina ela comendo carne de jacaré. Aquele bocão, né? Batendo assim. Imagina ela comendo a carne, por exemplo, de um animal feroz. De um leão, de um leopardo. Vai virar o quê? Eu estou mostrando isso para os irmãos, que são coisas assim absurdas, e nem tanto, porque hoje se come carne de qualquer coisa. Mas para a gente poder entender que a gente não pode ir contra aquilo que está na palavra, porque nós comemos carnes de animais mansos. Você pega um boi, você pega um carneiro, você pega um pato, uma galinha, um peru, tudo manso. Por exemplo, nós temos uma pessoa, um amigo, né, que ele é shochet, ele faz abatimento kasher de animais. Nós estamos numa aula com ele, estava contando que ele pega o boi, vai fazer a bênção no boi. O boi pesa o quê? 400, 500, 600 quilos. Chega uma empurradinha, ele joga a gente longe. Ele faz a brahá, faz a bênção, o boi abaixa a cabeça, ele pega e já faz a degola. É como se ele se oferecesse para morrer. Vocês estão entendendo? Ele não oferece resistência. Os irmãos entenderam isso? E quando o boi é separado da boiada, isso com ele contando, que o próprio rebanho olha e fala assim, ele vai para morrer. O boi já sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele não oferece resistência. Nós comemos essa carne e nós nos tornamos o quê? Mansos. Vocês não estão entendendo isso? Por isso que isso aqui é uma coisa muito tremenda, irmãos. O Senhor, quando Ele dá as coisas para a gente, é muito lindo. Os princípios da Torá são para a gente ter esse tipo de vida, uma condição na qual nós vamos poder falar assim, poxa vida, o que eu estou comendo aqui é para santificar a minha vida. Porque quando eu li o livro de Levítico, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que quando eu ingiro a carne de animais, que são permitidos pela palavra, eu sou santificado. Como assim? Quer dizer que eu obedecer e comer carne certa me santifica? Lógico. Não sei se você está percebendo o que eu estou mostrando para você, mas isso aqui é muito sutil. Mas quando a gente para obedecer, a gente não precisa fazer força para ser santo. A própria obediência nossa nos santifica. Tem gente que tem que fazer força. É o estereótipo, é o exterior. Aí eu sou santo porque eu tenho isso, tenho aquilo, porque fulano e tal, mas vira as costas. No mundo real, essa pessoa não é nada daquilo. Porque ela não está obedecendo princípios, ela está tentando ser alguém que ela na realidade não é. E aí o próprio dia a dia da pessoa denuncia quem ela é.
Você vê, por exemplo, Aharon. Aharon, a palavra diz que ele era um conciliador, um homem manso. Moshe foi declarado ser o homem mais manso da terra. E olha que Moshe, antes disso, já tinha assassinado um homem, um egípcio. Ele ficou manso do dia para a noite. Houve um processo que o Senhor amansou ele. Então a transformação, como Paulo diz que ocorre de dentro para fora, ela é gradativa, não acontece do dia para a noite. Mas nós vamos passando por estágios quando a gente para obedecer. Por exemplo, pega um animal kasher. Tudo aquilo de saúde que aquele animal tem, nós vamos absorver. Aí pega um animal que não é kasher. Por exemplo, pega um jacaré que come de tudo. Aí a pessoa come carne de jacaré. Todas as enfermidades que o jacaré carrega através dos bichos que ele comeu, estão aonde? No sangue. E a carne dele tem sangue. E quando a pessoa come a carne de jacaré, com o sangue dos animais contaminados, ela pega doença. Entendeu por que é proibido? Entendeu por que não dá para comer? É o caso do corpo, né? Que ele tem o verme, se você comer crua a carne, o verme passa. E só abrir um detalhe aqui, até para nós mulheres que estamos mais na cozinha, temos que também olhar o ovo, não pode ter sangue no ovo. Se tiver, tem que jogar fora. Então, nunca abrir o ovo, sempre num copo, dá uma olhada para cima, assim, se não tem nenhum sangue, porque se tiver, tem que ser jogado fora. E outro detalhe, hoje também, quando a gente está à mesa, né, comendo, você põe a comida, você colocaria algo abominável em cima da sua mesa? Essa é a pergunta. Você colocaria um animal abominável em cima da sua mesa, que é o altar também? Tanto que os animais que a gente pode comer eram os mesmos que eram oferecidos ao Eterno. Exatamente. Não era nenhum diferente. Por exemplo, hoje você vai naqueles países, a pessoa come rato. Você vai pôr rato em cima do altar que é a sua mesa. Porque eu estou falando rato que é uma coisa extrema, mas é a mesma coisa do porco, dos animais que não podem. A pessoa come macaco, come de tudo. Come de tudo. Então, barata, tudo, insetos. Na China, então, aí a pergunta é, o que eu tenho colocado sobre a minha mesa? Isso que é a pergunta. Porque eu sou aquilo que eu como, né? Essa frase é muito comum, né? Hoje virou moda, eu sou aquilo que eu como, né? E hoje é muito mais verdadeira do que antes. E para nós que conhecemos a Torá, é muito mais, isso é muito mais intenso. Porque nós somos realmente isso. E quando nós pegamos o alimento e fazemos abrahar, nós elevamos ele. E aquele alimento, ele se transforma em algo celestial para alimentar as nossas almas. Não sei se você entendeu isso. Você come, eu como, não é por causa do estômago, é por causa do olho. Você bate o olho e você fala, nossa, eu quero comer aquele negócio. Tanto que tem um aplicativo no celular que ele é perigosíssimo, que é um tal de Instagram. O que aparece de receita gostosa lá, você começa a salivar. E não dá pra gente comer toda hora, né? Mas você começa a falar assim, nossa, que coisa gostosa. Então, qual que é o problema? Você come com o olho. E a alma da gente, as nossas emoções são satisfeitas através da comida. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Dependendo da comida que você come, você fica bem ou fica mal. Você pode estar mal, mas se alguém chega e fala assim, olha, eu fiz essa comidinha para você que você gosta. Ah, você fez para mim? Já mudou. Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Isso influencia as emoções de uma pessoa. Por isso, comer de acordo com aquilo que a Torá nos mostra traz uma qualidade de vida muito tremenda. É muito lindo isso. Pergunta. Só para complementar, né, sobre os alimentos
foi a doença que ocasionou durante esses últimos tempos, né? Veio da onde, por exemplo, né? O corona, por exemplo, veio que dizem também macaco e morcego, né? Então, para vocês verem, né, como que a comida influencia em tudo e gerou algo global, né? É verdade. Que dizimou milhares de pessoas, né, no mundo todo pelo fato da desobediência, por falta de não saber a verdade, né? Porque na China eles comem de tudo, igual os irmãos citou aqui, escorpião, inseto, esses bichos peçonhentos, né? E tudo isso traz, eu acredito que maldição para a vida também, né? Que é algo que está fora ali, né? Não é algo saudável, né? Traz doença. E isso generalizou, né? Foi algo global, né? É verdade. É só um cumprimento mesmo. Sim. E é interessante a gente ouvir isso, porque nós percebemos o seguinte, que quando você come da forma certa, você traz bênçãos para você e para outras pessoas. Mas quando come de forma errada, como Samuel acabou de colocar, pode gerar uma enfermidade que vai alcançar centenas até milhares ou milhões de pessoas. Então veja bem como a bênção e a maldição andam em paralelo. Fazer a coisa certa chama a bênção. Fazer a coisa errada dispara a maldição. Olha que coisa interessante isso, irmãos. E outra que é na China também, eles colocam animais vivos dentro de água quente, né? A gente viu, falando, aquele rapaz que teve amigo nosso, que jogava uma tartaruga viva dentro de uma água quente. Você fala a maldade que é para com os animais. Então, assim, também a gente vê o tipo de povo que é, né? A falta de santidade, um povo duro, um povo explorador, que explora o povo, né? Quer vender para o mundo inteiro, mas à custa de escravidão. Verdade. Então a gente também vê um perfil de um povo que não é aquele povo, eles são tão bem, não tão bem, né? Falar a China é uma potência, mas a potência em cima de quê? Tudo isso, né? Não da bênção. Você vê que Israel, até para matar um animal, ele faz uma oração antes. Para jogar uma bomba lá em Gaza, ele avisa todo mundo antes. Olha, nós vamos sair de tal lugar, nós vamos jogar uma bomba. Os inocentes saem. Porque não é necessário matar, eles não querem matar, né? Eles querem os alvos corretos. Então a gente também vê um tipo de povo que é, né? É verdade. Vamos mudar de assunto de novo. Tem alguma pergunta sobre comida? Não? Então tá. Levítico 8, 1 e 2. Falou, mas o Eterno a Moisés dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães azedos. Para que ele vai tomar Arão e seus filhos agora? Para poder consagrá-los. Então você vai perceber que Moisés, quando está falando, recebendo uma orientação do Eterno, ele vai chamar Arão e vai dizer assim: Arão, chegou o momento de você ser elevado, você vai ter uma mudança, um upgrade na sua vida. Quem é consagrado ao ministério sai de um nível normal para outro nível. E dependendo da consagração, isso pula para um nível mais alto. Qual é o nível mais alto que tem de consagração? É o Shaliachim. O Shaliach, né? Os Shaliachim, que são os enviados, que o pessoal conhece como apóstolos. Por quê? Por quê? Quem que é o Shaliach? É aquele que carrega dentro de si o apóstolo, o profeta, pastor, evangelista e mestre. Ele carrega dentro de si os 5 ministérios. Como assim, Rabino? Ele tem que chegar num lugar, ter o discernimento de pregar a palavra, trazer pessoas para Yeshua e detectar quem tem capacidades ou chamados ministeriais. E detectar quem é o fulano. Esse aqui vai ser um rabino, aquele outro vai ser um pastor, aquele outro vai ser o quê? Um anunciador de boas novas, um evangelista. Aí o outro vai ser o quê? Profeta. Ele
ele tem que detectar. Por isso ele carrega isso dentro dele. Então, quando se libera uma unção desse nível, a oposição no reino espiritual ela é muito grande, porque essa pessoa ele carrega dentro de si algo em potencial que é muito grande. Aí você vai ver que ele não é especialista em nada, mas ele tem tudo. Os irmãos entenderam isso? Por exemplo, o rabino, ele é especializado no ensino. Ele tem que conhecer a escritura para poder ensinar. O profeta é especialista em quê? Em andar no reino espiritual, em ter comunhão com o Eterno, em ouvir a voz do Eterno e trazer a mensagem. O pastor é especialista em quê? Em cuidar. O negócio dele é ir lá falar: ô, cara, meu querido irmão, está passando por um problema, vamos orar junto. Está precisando de alguma coisa? Esse é o pastor. Ele liga para saber se está tudo bem com você. Aí tem o evangelista. Ele prega para todo mundo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso o evangelista ele é muito odiado. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas se sentem ofendidas quando alguém prega para elas em lugar público. Os irmãos entenderam? Então, e o Shaliach, o enviado, ele faz o quê? Ele chega num lugar onde não tem nada, abre um trabalho e começa do nada. Por isso que esse conceito foi prostituído dentro das igrejas evangélicas, porque hoje o apóstolo é aquele que tem um número X de ovelhas. A pessoa está com tantas ovelhas, então vamos consagrar ele apóstolo. Os irmãos entenderam? Se você pegar o exemplo do Rabino Shaul, ele era Shaliach, ele foi enviado. Por onde ele passou, ele abriu novos núcleos, treinou pessoas, deixou ali naquelas congregações para cuidar. Então, quando alguém vai ser ungido aqui, precisa colocar as vestes, tem que ser trocadas e colocar azeite sobre ele. Porque o azeite é uma figura do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Porque quem vai fazer tudo isso na vida daqueles que têm um chamado ministerial é o Espírito Santo. Não adianta acharmos que a gente faz a coisa por nossa orientação, a gente não faz não. Quem é chamado sabe disso. Tem 2 aqui, chamados. Pergunta se eles fizeram só o que eles quiseram da vida. Quantas vezes o Espírito Santo falou assim: não, você não vai fazer. Aí eu vou para tal lugar, não vai porque eu bloqueio. E a gente sai do lugar? Sai nada, não faz nada. Por isso, irmãos, nós temos que entender que quem é chamado para o ministério é chamado não porque a gente é bonito ou porque a gente é melhor do que alguém, porque a nossa alma, lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, já tinha recebido um chamado do Eterno. Os irmãos entenderam isso? Lá nós somos separados já como pessoas escolhidas e separadas para a obra do Eterno. E sabe qual que é a outra implicação disso? Com quem você vai casar? Yeshua me deu a Rebeca. E olha que ela aguentou muita coisa. E ainda aguenta hoje. Eu cuido dos homens, ela cuida das mulheres. Olha que coisa. O chamado de um homem não é dele, é da sua família. E a esposa, se ela não estiver junto para andar no ministério, não adianta. Por isso, irmãos, quem é chamado para o ministério não pode casar com qualquer mulher. Tem que falar assim: Espírito Santo, me dá uma mulher que possa caminhar comigo dentro do meu chamado. Não adianta, senão não vai dar certo. Arão já tinha a esposa, já tinha os filhos, e o Senhor encaixou a família no ministério. Os irmãos entenderam? Então, aí, a família dele vai ser a família que vai gerar os novos chamados.
Para serem sacerdotes, tinha que ser da família de Arão, para poder dar o posto de Cohen Gadol, de sumo sacerdote. Aí tinha os levitas, que eram de outras famílias, que davam suporte a Arão. Então eles ajudavam desde a hora do sacrifício até limpar as cinzas. Vamos organizar o tabernáculo. Quem fazia? Os levitas. Não era Arão, não eram os sacerdotes. Aliás, eles não podiam colocar a mão nisso, porque senão a bênção não vinha sobre os levitas. Você está entendendo como está tudo interligado? E quando a gente entende esse princípio, você fala assim, puxa vida, tem que fazer direitinho para não dar problema. E aí, versículos 5 e 6, então disse Moshe à congregação, isto é o que o Eterno ordenou que se fizesse. E Moshe fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Ele fez uma imersão com eles, pública, para consagrá-los ao ministério. Aí você lembrou de alguma coisa? Yohanan fazendo a imersão de Yeshua e inserindo Yeshua no ministério, cumprindo a Torá. Olha que legal isso aqui. A Torá está sendo então aplicada ao ministério de Yeshua, porque Yohanan era filho de sacerdote. Todo filho de sacerdote era sacerdote. Entendeu? O sacerdócio era passado de pai para filho. Aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, aqui se cumpre. Por isso, irmãos, nós temos que entender. Quando ele passava por esse processo, ou eles passavam pelo processo, está escrito assim: e vestiu-lhe a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo o peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Eterno ordenara a Moshe. É como se o sumo sacerdote recebesse uma armadura para ele poder ministrar. Aí a gente pergunta assim, por quê? Na realidade, esse homem é a figura de um guerreiro espiritual. Se você entendeu o que eu acabei de dizer, e você faz a associação com o que é chamado no ministério, o que a gente vai entender? Nós, que fomos chamados para o ministério, somos o quê? Guerreiros, que precisam receber uma armadura, uma investidura espiritual, para fazer o que precisa. Os ataques vêm primeiro sobre quem? A liderança. Para poder afetar quem? O rebanho. Entendeu isso? Por que é tão importante eles terem isso? Por que é tão importante eles serem revestidos com essa armadura? Porque essa armadura mostraria para as pessoas quem eles eram. Então, nesse caso, a roupa faz diferença. Outro detalhe, aqui eles não têm nada nos pés, eles andam descalços. Eu já falei isso para os irmãos, mas vou repetir. Por que eles ficavam descalços? Para eles poderem, ao pisarem no chão, lembrarem de quem eles eram. Porque eles eram as pessoas mais importantes da nação de Israel. Um homem com uma família de suma importância. O que podia acontecer? Eu e meus filhos somos os caras. Opa! E o ego tem hora que ele quer disparar. E o diabo faz isso, irmãos. Por isso Aharon era um homem humilde.
Ele pisava no chão e falava assim: do pó eu vim e ao pó eu vou retornar. Eu tenho que me lembrar que apesar dessa roupa maravilhosa, apontando para o eterno, eu sou homem. Eu tenho que andar em santidade, porque se eu fizer besteira aqui, o eterno me mata. É interessante, né? Porque se andar descalço é a maior humilhação. Por exemplo, vamos dizer, a mulher está bem vestida, está numa festa, e vai ter que andar um pedaço a pé e o salto quebra. E você é obrigado a andar descalço, com sapato, carregando sapato e descalço na rua. Gente, não tem humilhação. Você fica assim, totalmente, você não sabe onde você vai enfiar a cara. Tanta vergonha que você tem, né? Porque você fica humilhada. Você está bem vestida andando descalço. Isso nunca aconteceu comigo, né? Assim, é um nível de humilhação muito grande, né? Então a gente tem que andar descalço e publicamente, É né? só quebrar o outro e já andar com os dois. Mas não é bem também, não é fácil assim. O saltinho é só a mulher que entende o que eu estou falando. Mas é muito interessante que ele é obrigado a sentir essa humilhação, mesmo com a lâmina de ouro, mesmo com as pedras, né? É como a gente mesmo, no casamento tem vestido e descalço, é horrível. Eu acho que ele se sentiria assim, eu não sou tudo isso. E isso, irmãos, é um sentimento que quem é líder tem que ter. Rebeca falou uma frase que eu vou repetir: eu não sou tudo isso. Imagina o Espírito Santo te usar para curar alguém. Imagina o Espírito Santo te usar para libertar a vida de alguém. Imagina o Espírito Santo te usar para você poder trazer salvação para uma pessoa, para uma família. É lindo, né? A gente fala assim: pô, você vai ficar importante. E aí quando você olha para dentro de si mesmo, você fala o quê? Eu não sou tudo isso. Por quê? Porque é Yeshua que faz através da gente. Eu não posso achar que eu sou alguma coisa. Por exemplo, nós entregamos uma palavra profética para alguém, aquilo se cumpre. Sou profeta. Eu não sou tudo isso. Por quê, irmãos? Eu tenho que entender que tem alguém que mora em mim. E essa pessoa que vive em mim é que faz através de mim. Tenho que lembrar o seguinte. Eu gosto de uma analogia. Vou falar para os irmãos aqui. O encanador, quando ele vai fazer uma curva no cano, ele coloca um pedacinho de cano que ele é viradinho assim, chama joelho, não é isso? O joelho. Então, eu sou o quê? O joelho. Por quê? Vem de lá de cima, passa por mim e alcança a vida das pessoas. Só aquele caninho, aquele pedaço de cano, chamado joelho. Eu só sou um pedaço de cano por onde flui a bênção, a graça, a misericórdia de Yeshua para alcançar as pessoas. Aharon, sua família se sentiam assim. Ele carregava, irmãos, dentro do peitoral, duas pedras chamadas Urim e Tumim, luzes e perfeições. Quando o Senhor não falava de jeito nenhum, ele pegava aquelas duas pedras e falava assim: faz uma pergunta que a resposta tem que ser sim ou não. A pessoa fazia uma pergunta e ele jogava as pedras. A pedra tinha dois lados. Se caísse dois lados iguais, dependendo do lado que caía, era sim. Se caísse nos dois lados opostos iguais, não. E se caísse um lado com cada face, espere. O Senhor então proveu isso que ficava no peitoral, próximo do coração dele. Para quê? Porque a resposta do Eterno está onde?
no coração do sacerdote. Aleluia. E essas imagens que a gente vê que é as 12 pedras no peito do sacerdote, seria uma outra? Esse é um outro recurso. Isso é um recurso interessante que o pastor perguntou. Eu vou terminar com isso, irmãos, para o nosso horário. Uma parte da tradição judaica diz o seguinte, que quando eles tinham alguma coisa que o Senhor queria falar com eles, o Senhor não falava por profecia, não falava por mim, o sacerdote se colocava diante do povo e alguém que estava junto com o Cohen Gadol, as letras que estavam nas pedras, que eram os nomes das tribos, começavam a brilhar. Então brilhava uma letra, depois outra, ia formando palavras, e o Senhor ia falando através daquelas palavras. Os irmãos entenderam? É como se o peito ou peitoral do Cohen Gadol fosse uma tela, onde começassem a aparecer as letras formando as palavras. Só que, ao invés de ser uma tela, tinha as pedras com os nomes das tribos, e ali apareciam as letras. Elas começavam, a letra iluminava. Como que a letra ilumina se não tem energia elétrica, não tem pilha, não tem bateria? Mas tem a unção do Santo. Bendito seja Ele. Que quando o Senhor quer falar, Ele pega e fala. Isso é lindo, irmãos, a gente perceber como o Espírito Santo já falava com o povo de Israel no deserto. Tinha Moshe, que era o grande profeta, mas depois que Moshe morreu, o Senhor continuou falando. E vai chegar um tempo na história de Israel, depois da época da Torá, que o Senhor vai levantar profetas, homens com uma unção diferenciada, que vão andar pela terra e vão trazer para o mundo uma palavra diferenciada. Você vê, por exemplo, você pega Jeremias, que tem experiências lindas com o Senhor. Você pega outro nível, Ezequiel, que teve visões. Daniel, no fim dos tempos, Ezequiel teve visões da sala do trono. Ele viu coisas que só vão aparecer de novo, semelhantes em Apocalipse. Entendeu? Fruto disso aqui, fruto de uma família que foi levantada para o ministério, e uma família que tinha a obrigação de trazer a presença do Eterno para dentro do deserto, do tabernáculo que estava no deserto. Quem, irmãos, quem está no ministério tem uma tarefa que não é fácil. Nós temos que estar sempre bem com o Senhor. E ainda que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós temos que estar bem. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, uma experiência própria. Todas as vezes que eu estava com muitos problemas, eu falava assim: Senhor, eu quero ficar em casa, eu quero ficar no meu cantinho. Eu recebi um telefonema: Rabino, precisava que o senhor viesse pregar aqui. O Espírito Santo dizia assim: aceita e vai. Eu: tá bom, eu vou pregar e tal. Eu falava: o que eu vou falar, Senhor? O Espírito Santo dizia assim: eu vou colocar a palavra na tua boca. Eu chegava, eu saía de casa arrasado, querendo morrer. Quando eu chegava e pisava na igreja, o Espírito Santo fazia assim. E quando eu subia no altar, eu virava para ele. Quantas vezes nós vimos milagres acontecerem, e era na época que eu estava pior. Aí eu me lembro da palavra do Eterno: a minha graça te basta. O meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É por isso, irmãos, se a gente entender tudo isso aqui, essa paraxá hoje, a nossa vida vai ter um outro sentido. Entenda tudo isso que a paraxá acabou de nos ensinar. Se você e eu conseguimos fazer isso aqui, nós temos
os códigos que o Senhor está nos dando, nos ensinando, para a gente alcançar coisas extraordinárias. Finalizando, Aarão e sua família tinham o cuidado de toda a nação de Israel. O pastor fez uma pergunta que eu não respondi, eu vou responder ela agora. E os presentes? Pode ganhar presente? Pode. Mas onde é que está isso aí? Onde é que está escrito? Aí a tradição judaica diz que os sacerdotes, na época do grande templo, as famílias vinham para Jerusalém para as festas e eles traziam presentes para o sacerdote e a sua família, porque eram turnos sacerdotais. Então quem chegava naquele turno recebia o sacerdote fulano de tal. Davi instituiu os turnos, e esses turnos foram instituídos para que houvesse um rodízio de sacerdotes, para que eles fossem honrados pela nação de Israel quando eles chegassem ali no templo. Então eles recebiam presentes, mas as esposas dos sacerdotes recebiam também, e os filhos também. Você sentava até na mesa, né, para comer com a família que vinha exclusivamente de coisa. E isso, irmãos, é uma coisa da Escritura, da Bíblia. Por isso que eu estou falando para vocês, quando alguém, terminando com essa frase, quando alguém pega esse princípio e fala assim, eu vou fazer, eu acho que a pessoa é esperta. Nós fomos para Santa Catarina, e eu orei e falei assim, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor representasse a minha esposa, né? E chega aí, eu falei assim, Pai, o meu presente eu quero dinheiro, se o Senhor quiser dar, eu recebo o meu dinheiro, porque eu estou precisando, mas o dela é que ela possa ser mimada. Irmãos, nós chegamos em Santa Catarina, ela recebeu um monte de presentes. Aí eu falei, poxa, eu não ganhei nada. Aí no último dia veio o meu presente em dinheiro. Mas vocês entenderam? Eles foram e honraram a Rebeca. E ela recebeu depois as notícias do que aconteceu. E eu também recebi notícia da pessoa que falou assim, Rabino, aconteceu isso, teve com a gente, aconteceu assim, 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 e a minha vida teve tal e tal transformação, meu negócio deu um upgrade aí fantástico. Princípio da Torá. Aí eu entendo o que Shmuel falou, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E você que acabou de nos ouvir aqui na Paraxá, estou mandando um forte abraço para você, que o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, te abençoe em nome de Yeshua. Eu te vejo semana que vem. Shalom, shalom, shalom a todos, toda rabá.